Essa palestra que eu vou chamar agora, essa aluna, agora master, me deu um trabalho que ela perguntava assim, mas o que é que tem dentro desse mousse de limpeza? Mas por quê? Qual que é a composição? Mas para quê? Mas para que isso serve? Aí eu falava, meu amor, eu vou ligar lá na fábrica, eu vou explicar. E ela falava de um termo, ela falava de outro termo. Falei, gente, essa mulher está muito mais avançada que eu, que viajei o Brasil inteiro falando do danado do mousse. Quem aqui já parou para pensar por que as extensões de cílios às vezes duram e às vezes não duram? É por causa do próprio cílios natural, que ele não é igual. Cada pessoa tem uma estrutura diferente. Então, a gente tem que saber escolher o produto ideal e a hora ideal para poder utilizar as várias opções que a gente tem no mercado. Por isso que junto a gente fez uma palestra maravilhosa, Amanda Couto, o palco todo seu, sobre tricologia dos fios. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Cansada, vamos levantar, gente. Vamos animar isso aqui, que é isso? Todo mundo sentada. Vamos animar, sei que tá todo mundo cansado, dormindo, dia do trabalhador. Vocês estão aqui dando o melhor de vocês. Vamos lá. Gente, obrigada por levantarem, pelo carinho de vocês. Eu espero trazer muito conteúdo para vocês hoje. Espero agregar na vida de vocês. Foi um trabalho bem profundo para mim, o que eu escolhi. Na verdade, eu já tinha um tema. Sempre fique à vontade. Eu já tinha um tema para falar para vocês, porque era sobre a minha vida. Eu vou falar um pouquinho para vocês me conhecerem melhor. Eu sou formada em Direito, tá? E eu vim de um relacionamento abusivo. E eu queria falar isso para vocês, porque eu acho que é um tema que hoje é muito pouco falado. Muitas vezes as mulheres têm vergonha de ser dito isso. E quando eu larguei o meu ex, eu voltei para casa da minha mãe com um filho no braço e sem nada, porque eu trabalhava para ele, então minha renda era dele. Eu não tinha renda minha. E eu precisava fazer alguma coisa. Eu ali com um filho, e aí? Como que a vida segue? Então, eu comecei a fazer design de sobrancelhas. Eu fiz um curso de extensão de cílios. Eu não sei se ela está aqui, com a Ana Carvalho. Uma pessoa, não sei se ela está aqui, mas ela estava aqui fora. E quando eu cheguei lá, eu cheguei para fazer o curso com ela com 42 quilos, depressiva, totalmente diferente do que vocês veem aqui hoje. Uma pessoa completamente cheia de problemas, levando o problema para o curso. E eu falei, olha, eu vou fechar meus olhos, eu não existe a Amanda problema aqui. A Amanda é uma Amanda nova. E desde então, a minha vida vem mudando. Hoje já tem 3 anos que eu estou na área. Eu tenho o meu próprio espaço, eu tenho uma equipe. Eu tenho um marido agora, eu me casei. E ele hoje é meu sócio, tá? É ele que me incentiva a estar aqui, é ele que me põe para frente. E hoje eu tenho um espaço enorme, são 10 salas, eu tenho equipe, eu tenho biomédica. E tudo isso, gente, advém dos cílios. Então, quando vocês tiram um dia de vocês para estar aqui cansadas, você fala, nossa, tive uma viagem cansativa, nossa, eu poderia estar com meu filho, nossa, eu poderia estar aproveitando. Leve isso como coisa boa para a vida de vocês. Vocês estão levando conhecimento, vocês estão melhorando o profissional que vocês são. E eu quero também contribuir para isso hoje. Eu que não queria tirar vocês de casa hoje à toa. Eu quero agregar na vida de vocês. E eu escolhi um tema difícil, que eu dei um pouquinho de trabalho para a Miriam, porque eu fiz ela ficar me ajudando. E eu quero trazer tudo isso aqui para vocês hoje. Aqui está uma nova Amanda para vocês, de 3 anos atrás, viu, gente? Obrigada. Aqui está o meu currículo, tudo que eu faço. Já tenho algumas certificações, também faço micropigmentação. Mas eu amo mesmo os cílios. E eu vou falar sobre tricologia dos fios na extensão de cílios. Alguém sabe o que é tricologia? Já ouviu falar? Estuda sobre isso? Poucas pessoas, né, gente? Pois é, para mim também é algo novo. Porque, vamos supor que eu tenho 3 anos que eu faço cílios. É um tema muito pouco falado. Mas é um tema essencial. Vocês já pensaram que, às vezes, vocês estão fazendo uns cílios, por exemplo, falam assim, nossa, poxa, eu atendi a fulana e a ciclana hoje com a mesma cola, mesma retenção, mesma umidade, mesma temperatura, fiz tudo igual e de uma durou e outra não? Vocês já tiveram essa pergunta? Mas vocês já perguntaram para ela qual o estilo de vida dela? Vocês perguntaram se ela bebe água, o que elas fazem? Vocês já perguntaram sobre o estilo de vida delas? E isso faz parte da ficha de anamnese de vocês? Faz? Também não fazia da minha.
Quem aqui usa shampoo infantil para lavar os cílios, para fazer extensão? Gente, quase muita gente, né? Pois é, eu também estava nesse grupo. E agora eu não estou mais e eu quero falar para vocês por quê. Era um dos motivos e eu venho tendo um resultado muito diferente do que eu tinha. E eu vou falar para vocês por quê aqui. Gente, tricologia, toda vez que vocês tiverem dificuldade com a palavra, procure a etimologia dela. Tricologia, trico significa pelo, cabelo, logia, estudo. Então, nada mais é do que estudo do fio, do cabelo. Vocês não podem ser uma profissional só de técnica. Você tem que saber mais do que isso. Hoje o cílios está na moda. Não só moda, ai, cílios é bonito, mas vocês atendem uma médica, vocês atendem uma profissional da área da saúde. Cílios não é só cílios, só colar cílios. Ah, eu sei técnica, eu sei montar fenda. Nossa, poxa, bacana, você treina. Eu treino muito também. Mas e quando você faz lá o seu fim perfeito, você faz um volume russo maravilhoso, e 15 dias depois, 10 dias depois, ela vira e fala, nossa, Amanda, meus cílios caiu todo. Aí você fala, cara, em que eu errei? E aí, onde está o seu erro? Vocês já pensaram nisso? Então, a gente tem que pensar. E pensando nisso, eu quis trazer esse tema para vocês, para agregar na vida de vocês. Gente, o nosso cílios, ele é importante. Às vezes, a gente fica tão preocupado com a técnica ali, olha, eu vou treinar, nossa, meu volume russo não está perfeito, nossa, meus cílios não está legal. Mas a gente tem algo por trás disso, a gente precisa cuidar da nossa cliente. Trate ela como uma paciente, não só uma cliente. Pergunte sobre a vida dela. E os nossos cílios, eles têm uma importância surreal para nossas vidas. Hoje, a gente, inclusive, tem um médico oftalmologista, que ele é voltado para a área dos cílios, o Marcelo Brito. Eu fiz o curso com ele também para estar aqui hoje dando curso para vocês, para estar palestrando para vocês. Eu quis agregar isso. E os nossos cílios, eles nada mais são do que uma vassourinha, sabe? Vocês já viram ar-condicionado? Vocês já perceberam que eles abrem e fecham? Isso aqui é para não entrar poeira. E os nossos cílios, eles têm a mesma função. Eles são para evitar sujeiras, insetos, poeira, entre dentro do seu globo ocular. Também o ato de piscar, ele lubrifica a córnea. Então, nosso olho, ele é úmido, mas vocês já perceberam que a lágrima não escorre só quando vocês choram? Por causa da lágrima e por causa do ato de piscar. Isso faz com que seu olho permaneça lumbrificado. Você já percebeu que às vezes quando está com o olho seco, fica aquele olho irritado? Às vezes você termina de fazer a cliente com o olho vermelho, irritado, é porque não está lubrificando. Então, nossos cílios é extremamente importante. Então, nós profissionais precisamos ser profissionais da saúde também. Porque não adianta você fazer um cílios perfeito e a sua cliente daqui 3 meses está com o cílio danificado. Qual o nome que a gente quer levar para a nossa cliente? Não é uma profissional que cuida dos cílios, uma profissional que você pode fazer sua extensão por anos nela ali sem danificar? Você não quer sua cliente lá todo mês? Então, a gente precisa cuidar disso, a gente precisa cuidar dessa cliente. E o nosso cílios, gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já estudaram sobre isso, ele é formado, né, a haste de cutícula, córtex e medula. A medula, ela é uma termorregulação. O que ela faz? A manutenção da temperatura interna do corpo. Então, até a temperatura do seu corpo passa pelos seus cílios. Olha que legal. E, às vezes, a gente não se preocupa com isso. O córtex é onde fica a pigmentação, as melaninas ficam ali, tá? Então, você vê que uma pessoa tem um cílio mais claro, um cílio mais escuro. E isso vem do córtex. E a cutícula, que tem como proteção, ela protege o córtex. Tá? Eu vou falar mais adiante sobre isso para vocês. Então, aqui, gente, eu coloquei uma imagem bem tranquila para vocês entenderem. Olha aqui a haste, aqui a gente tem. Tá vendo? Separado? Vocês conseguem entender ali? E qual a característica do folículo piloso? Gente, a gente tem até uma reguinha, né, de cílios da cliente, que a gente olha os cílios para ver se não coloca um tão grande. E vocês já perceberam o tamanho? Vocês têm uma noção do tamanho dos cílios? Os nossos cílios da parte superior, ele tem um tamanho de 6 a 12 milímetros. Então, é exatamente isso. Vocês precisam saber o tamanho dos cílios da sua cliente para vocês não colocarem algo muito longo. Vamos pensar numa coisa mais fácil. Vocês já viram aquele balanço que quando um senta, o outro levanta? Se vocês colocarem os cílios muito alongados na cliente, o que ele vai fazer com os cílios dela? Ele vai descer. Então, até com isso, a gente precisa se preocupar. Então, vocês têm que ter uma noção. E hoje a gente está numa era, gente, das clientes terem muito conhecimento.
Hoje o cliente tem Instagram, tem Google, tem informação. Hoje até quem faz propaganda do seu curso fica ali passando informações para elas. Então hoje o cliente procura saber tanto quanto você do que elas fazem. Então a gente precisa passar essa confiança para cliente. Uma outra coisa, vocês já perceberam que quando vocês arrepiam, os pelos eles ficam assim? Eles esticam? Já os nossos cílios não tem esse músculo eretor, então ele não faz assim, que é uma diferença, tá? Ciclo capilar menor. A duração do ciclo de crescimento. O nosso cabelo tem uma duração de 4 a 7 anos, alguns de 2 a 7, tá? Uma pessoa com cabelo mais danificado ou com deficiência de nutrientes. Já o nosso cílios, ele é menor. Eu acho que várias meninas já falaram aqui dos ciclos de 120 dias, já foi falado para vocês aqui, não já? É por causa disso, é diferente. Por isso que o seu cabelo é longo e os seus cílios não é. Uma outra coisa, uma curiosidade. Vocês já perceberam que quando vocês atendem uma cliente que é idosa, o fio dos cílios dela, ele é mais fino e mais curto? Vocês já perceberam isso? Aí a cliente fala assim, nossa, mas minha filha fez com você e os cílios dela durou? Nossa, mas os cílios da minha cliente ficou cheio e o meu não ficou? Vocês já passaram por isso? Por quê? Isso aqui faz parte do ciclo capilar. A pessoa, quando ela vai ficando mais velha, o ciclo dela, aquele ciclo que eu vou falar para vocês, anágena, catágena, ele fica menor. Então, o ciclo ele fica mais fino, o pelo fica mais fino. O cabelo, vocês podem perceber, pessoas mais velhas, né, vamos dizer, mais experientes, elas ficam com o cabelo mais fino, vai só diminuindo tanto que elas vão até cortando, porque vai ficando ralo. É por causa disso, é por causa do ciclo. O bulbo dos folículos pilosos localiza-se na derme. Como que nossa pele é? A gente tem a hipoderme. Alguém que faz micro? Então, vocês vão saber o que eu estou falando mais. A gente tem a hipoderme, que é a camada mais funda da nossa pele, tem a derme e a epiderme. Nós não temos a hipoderme na pálpebra, aqui nos cílios. Então, ele é mais fino. Por isso que quando a gente trabalha, a gente tem que ter um cuidado melhor com os cílios da nossa cliente, porque é uma área mais sensível, tá? E um dos motivos é essa pele, somente não ter hipoderme. O envelhecimento significativamente tardio. Ai, Amanda, mas se a gente tem um ciclo, se funciona assim como o cabelo, por que o cabelo fica branco mais rápido? Quem que faz brow lamination? O lash lifting? Vocês já perceberam que quando vocês fazem e tem mais pelos brancos em pessoas mais idosas, e mesmo assim o cabelo está branco e os cílios não está? Porque o envelhecimento é tardio, apesar do ciclo ser menor, tá? Cada folículo contém apenas um fio. Nosso cabelo, você costuma às vezes ver que sai 2 fios do mesmo buraquinho, vamos dizer assim, do mesmo folículo. Os cílios não, é 1 a 1. Por isso que a gente tem camadas. Quando vocês trabalham em camadas aí, vocês podem perceber que não saem 2 fios do mesmo folículo. Não existe, não tem como, a não ser que seja uma anomalia. Mas a característica não é essa. Ciclo capilar. Gente, eu coloquei aqui para vocês, eu quis trazer para vocês 2 fases a mais, tá? Alguns autores têm falado, algumas didáticas já têm, outras não. Mas, sucintamente, a gente fala da mesma coisa. Vocês sabiam, lembra que eu falei com vocês sobre o estilo de vida, que é diferente de uma cliente para outra? Pois bem, as minhas clientes que entram no meu espaço agora, eu joguei todas as minhas fichas de anamnese fora e fiz uma nova. Agora eu pergunto sobre a vida delas. Isso me trouxe um conforto como profissional surreal. Hoje, quando a cliente fala assim comigo, ai, meus cílios caiu, amiga, você bebe água? Não. Amiga, como que é a sua alimentação? Eu como sanduíche todo dia. Amiga, seu cabelo? Meu cabelo cai. Nossa, meu cabelo onde eu ando tem 300 fios. Amiga, porque com o cílio seria diferente. Vocês entendem que não é só técnica, que não é só retenção, que às vezes vocês estão lá com a retenção perfeita, um trabalho perfeito, e o problema está na cliente? Por isso que a gente tem que se aprofundar em certos assuntos, porque
Quando a cliente fala ou algo, a gente tem que saber sobre ela, é como se ela fosse sua paciente. Então, a gente tem a fase anágena, catágena, telógena, exógena e querógena. A fase anágena, gente, vou colocar para vocês aqui, que é a fase de nutrição. Vou só voltar aqui para mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo isso daqui vermelhinho? Vocês conseguem ver? Isso nada mais é do que vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos é por onde os seus cílios é nutrido, assim como o seu cabelo. Então, não, eu preciso tirar os cílios para respirar? Não, amor. Os seus cílios é nutrido através de vasos sanguíneos. Por isso que o que você come, o que você bebe, o estilo de vida que você leva, está ligado aos seus cílios, porque está ali, ó, direto com ele. Então, o que a fase anágena é? A nutrição. Esses vasos sanguíneos, eles começam a mandar nutrientes. Por isso, os seus cílios, ele vai crescendo. Tá? Aí, o que vem? Vem depois a fase catágena. A fase catágena é a fase que o cílio sofre apoptose. O que é apoptose? O nosso corpo é todo programado, gente. Como que ele funciona? Ele começa a mandar mensagens. Olha, está na fase de interromper o crescimento. Já deu. Aí ele manda essa mensagem, que é a apoptose, que é uma mensagem de célula programada. Aí os fios, eles param de se multiplicar. E eles começam a apertar. Aí ele se desprende da papila, tá? Esse ciclo da catágena dura de 15 a 21 dias. Tá? A papila dérmica, gente, é o que controla o número de células enviadas aos fios, tá? Aos cílios, ao folículo. E tem a fase telógena. O que é a fase telógena? É quando o fio... Aqui, olha, coloquei para vocês. A fase telógena, alguns autores entram junto com a exógena e a querógena, tá? Por isso que vocês veem muito juntas. A fase telógena é quando o fio entra em repouso. Ele já se desprendeu, ele está ali esperando, aí ele vai acelerando até cair. E a querógena é que a gente chama de hibernação, que é antes da anágena voltar. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, tá? Falando sobre o estilo de vida. Aquilo que eu falei para vocês antes. A papila dérmica. Aqui a gente tem um bulbo, tá? E como é enviado, olha, o estilo de vida da sua cliente, ele muda muito. De uma cliente para outra. Uma coisa interessante é vocês perguntarem ao cliente de vocês, vocês tomam vitamina? Vocês tomam alguma vitamina? Todo mundo precisa, gente. E é interessantíssimo você pedir aos clientes de vocês para usarem. E os cílios dela param de crescer, tá? De cair, desculpa. E o estilo de vida muda. Uma cliente sedentária, que consome excessivamente alimentos industrializados, alteração de hormônio da tireoide, que é o mais comum que a gente fala. Geralmente, nas fichas de anamnese que a gente compra, vem perguntando assim, você tem tireoide? Ou hipertireoidismo? Está ligado ao estilo de vida, tá? Então, quando a cliente tem estresse, às vezes você atende uma cliente que os cílios dela, a cliente sempre foi certinha com você, e em um mês os cílios caiu todo. E o que significa? O estilo de vida dela, o estresse dela causa isso. Então, esse estilo de vida tá ali, olha, vai diminuir os nutrientes dessa cliente e queda do sistema imunológico. Ela vai gripar, ela vai ter outras coisas. Por isso, os cílios também vai cair, porque os cílios faz parte do corpo dela. Vai dar brinde? Ó, gente, vai dar brinde, hein? Aqui, olha, vou falar uma coisa para vocês. A gente tem fatores exógenos. O que significa a palavra exógenos? É o que vem de cultura, de ambiente, como, por exemplo, usar rímel. Muita gente, né, sempre teve cultura de rímel. O rímel, geralmente, ele é feito à base de petróleo. E também à base de resina, de pigmento. E isso causa fissura na cutícula. Muita gente pergunta assim, acho que a maioria das pessoas nunca se perguntaram nem do que o rímel é feito. A gente, às vezes, não tem curiosidade de saber nem do que o produto é feito. E aquilo ali vai causando dano, sabe? Passar todo dia. E isso vai causando a queda também. Eu coloquei aqui para vocês, isso causa milfose. Milfose é a queda dos cílios, tá? Aqui também a sepsia. Quantas clientes vocês pegam? Oi, amor.
Olha, eu ainda não confio. Porque eu acredito o seguinte, vocês já viram shampoo de biotina ou alguma coisa de biotina aqui? Eu já fui enganadíssima. Vivia comprando shampoo de biotina, porque depois que eu fiz bariátrica, meu cabelo... Falei, vou passar shampoo de biotina. É uma coisa que só serve ingerido. Gente, falta 5 minutos. Se você mudar o seu estilo de vida, é muito mais fácil você ter um resultado. O seu cílio só vai parar de crescer se você tiver uma alopecia cicatricial. Teve uma cicatriz ali, acabou, não cresce mais. Agora, antes disso, ele está ali, ele está fraco, mas ele está ali, é o sobrevivente. Se você tomar uma vitamina, se você cuidar da sua alimentação, o resultado é melhor. Asepsia, de nada, amor. Asepsia. Gente, alguém já viu Demodex? Um bichinho que passa nos cílios? Isso aqui causa a queda dos cílios. Então, quando eu falo da queda dos cílios, quando a sua cliente não higieniza, isso aqui acontece. Então, a gente tem que bater muito na tecla com a cliente. Olha, fulana, lava os seus cílios. Você precisa lavar os seus cílios. Por causa disso aqui, olha, cai. Não tem jeito, além de de danificar, da cliente ter que ir para o oftalmologista, porque vai causar uma doença, uma blefarite. Fatores iatrogênicos. Gente, isso aqui é erro de procedimento. Aí já vai dar gente. Quem faz brow lamination sabe que o lash lift, que não pode ser feito com menos de 120 dias. Porque o ciclo dos cílios ele tem uma fase. E quando você faz o lash lift, você muda a estrutura do seu fio. Ele não fica lisinho, ele não muda? Você mudou toda a estrutura dele. Aí tem gente que não sabe isso, começa a fazer todo mês na cliente. Isso causa milfose, reação alérgica. Por isso a informação é tão importante. Outra coisa, isso aqui é erro de procedimento. Excesso de cola, solvente, falta de isolamento dos cílios, tudo isso, um erro de procedimento. Aí já vai de nós como profissionais. Por isso a informação é tão importante. Gente, eu vou falar de uma coisa que é o potencial hidrogeniônico. pH. Aqui eu coloquei dos cílios. Ele é um cílio... Olha, não sei se vocês já conhecem o pH. Até 7, aqui, até o 6,9 é ácido. 7 é neutro, é base. E de 8 em diante é alcalino. Quando vocês usam... O nosso cílios, ele é ácido. A Miriam postou há pouco tempo falando sobre, assim, o shampoo dela, né? E ela colocou, assim, o cianocrilato não adere em superfície ácida. Aí, foi um dos motivos da minha palestra. Eu falei, oi? O que é superfície ácida? De que ácido que ela está falando? O que é isso? Eu, particularmente, não era algo que eu me atentava tanto. Usei por muito tempo o shampoo infantil. Inclusive, ensinei alunas, na época, a usar, porque foi como eu aprendi. Mas a informação, ela vem, tá aí para a gente aprender. E o que acontece? O nosso cílios, ele é ácido, a nossa pele é ácida, ela vai para o 5,5. Os nossos olhos, ele tem um pH 7, que é neutro. Então, quando a gente usa, a gente fala de superfície ácida, a gente fala dos cílios. Do nossos cílios, os cílios da cliente natural. Ele é ácido. Então, o que acontece? A gente vai lá e usa o shampoo, porque a gente se preocupa só em deixar ele sem gordura, deixar ele limpo, não é? Mas aí o que vocês fazem? Qual que está o erro? Pega uma cola, um adesivo, pode ser ótimo, um adesivo, e coloca numa superfície que está ácida. Por quê? Vocês pegaram, vamos supor, o shampoo, coloquei o shampoo Johnson, que era o que eu usava, então me usei de exemplo, tá? Ele tem um pH 6,5 a 7. Uma coisa importante, quando a gente usa algum produto, se ele está fora do pH do nosso corpo, o que ele faz? Ele irrita. Então, muitas vezes você usa um produto no seu olho que ele é ácido, o seu olho, o seu globo ocular é neutro. O que ele vai fazer? Ele vai arder. Por isso que o shampoo neutro, shampoo Johnson, ele é chamado de neutro, porque ele tem um pH 7. Por isso, ele não arde os olhos. Só que ele tem tensoativos anfóteros. Alguém já ouviu falar isso? Gente, meu tempo acabou, ela vai me matar. Mas vou terminar de falar para vocês. O que é tensoativo anfótero? É um produto, tá? Colocado na composição dos shampoos,
O que eles fazem? Quando você vai lavar uma panela, vocês já ouviram muito falar, água e óleo não se misturam. Eu e fulano somos água e óleo, a gente não se mistura, a gente usa muito termo. O que significa? Que um repele o outro. E para a gente usar esse shampoo, a gente precisa de um componente que misture esse produto nos nossos cílios e limpe aquela superfície, ou na nossa panela. Então, é usado tensoativos anfóteros. Só que o que o tensoativo anfótero faz? Quando você coloca na superfície, se o seu cílios é ácido, o shampoo que era neutro volta a ser ácido, porque ele adere à superfície que ela é colocada. Então, ele não muda, mesmo que você use um produto que ele esteja lá, com uma composição de esse shampoo, ele é neutro, mas ele tem tensoativo anfótero na composição, ele passou a ser ácido nos seus cílios, porque ele vai se adaptar ao lugar que ele é colocado. Aí vem uma coisa que eu acho interessante a gente ler. O próprio shampoo de criança vem escrito: caso o produto entre em contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância e procurar um médico. E aí? A gente não lava os cílios? O próprio shampoo está escrito que não é indicado? E aí? Aqui está o X da questão. Ele não é indicado. E em caso de contato, procurar um médico. Hoje existem estudos, gente, que falam que é aprovado usar, que não tem problema. Mas pensa comigo, a Johnson's, uma empresa imensa. Você acha mesmo que se já tivesse um estudo científico comprovado que pudesse usar, ela não iria mudar ali aquele termo dela? Ela deixaria de ganhar dinheiro? Ou ela não criaria uma mesma composição e colocava assim, loção indicada para lavagem dos olhos? Por que ela não faz isso? Hoje, você tem que entender que existem N empresas que têm o mesmo, que mandam para outros laboratórios fazerem um estudo que beneficiem elas. Aí aqui eu coloquei da Miriam, me xinga não, meu tempo acabou, mas é para ela. Aqui, que é da Miriam, eu peguei do trabalho dela, eu pedi permissão, que para ela criar o shampoo dela, ela mandou para uma empresa, um estudo, né? Aí eu coloquei ali, estudo realizado para a Miriam, para saber sobre o shampoo. Olha a diferença. Aqui, na imagem, eu acho que vocês não vão conseguir ver tão bem. Mas aqui você consegue ver as cutículas, você consegue tudo. Olha como é que o fio fica mais poroso quando é lavado com o shampoo ideal. Aí o que vai acontecer? A sua cola vai aderir. Por quê? Porque ele vai estar pronto para receber. E aqui eu coloquei uma imagem dela, porque ela tem 2 mousses. Que o pH dela, até coloquei ele atrás, ele é 7,3. Então, ele não vai irritar os olhos, você vai poder usar na sua cliente e ele não tem tensoativo anfótero. Então, ele não vai mudar, ele vai mudar o pH dos seus cílios, vai deixar ele alcalino, a sua cola vai aderir e você vai ter uma excelente retenção. Hoje já existem shampoos próprios para isso. Hoje, por exemplo, qual shampoo que você... Então, ele... Sim. Olha o merchan. Então, o que acontece? Para você, profissional, ter uma boa retenção, os seus cílios têm que estar alcalino. A cola ela tem um tempo de polimerização. Então, ela secou. Então, os cílios dela, perfeito, ok. Após isso, ela precisa manter com a higienização. Ela não precisa usar um produto que seja alcalino todos os dias, porque isso vai irritar a pele dela. Porque lembra que eu falei que a pele é 5,5? Então, se eu ficar usando um produto diferente do pH da pele dela todos os dias, aquilo vai causar irritação. Então, eu posso usar um produto com pH da pele dela, que seja referente. O importante é que ela higienize. Entende? Então, por exemplo, tem tal produto, o pH é tal, você vai olhar lá o pH dele, você vai ser compatível com a pele, e não tem problema. O ideal é que ela utilize. Não indico mais. Parei e cortei também. Tem que tomar cuidado para o produto não ser muito ácido. Se for muito ácido, ele vai arrancar a sua extensão. Então, que seja um pH ideal para a pele dela. 5,5. Da Miriam é 5,3 também, não é? É.
A pele, ela é 5,5. Independente. A minha, a sua, é 5,5. Todo produto tem que ter o pH do produto. Para lavagem após. Para lavagem antes de você fazer a extensão, você precisa de um produto que deixe os seus cílios alcalino, porque a cola, o cianocrilato não adere em superfície ácida, e que ele não tenha tensoativo anfótero. Porque se ele tiver, você vai lá pesquisar na composição, ele vai deixar os cílios ácidos. Deixa eu falar uma coisa, se a Amanda permitir. Sobre a questão de qual produto eu indicaria para a minha cliente. Você vai perguntar para você, Lash, que usa cílios, qual é o produto que você usa, que você passa diariamente e vê que funciona? A gente falou sobre o Effaclar e eu comprei esses dias um protetor solar e eu estava sem o mousse, porque minha irmã mudou da minha casa e levou meu mousse embora. E eu comprei um protetor e veio. Falei, todo mundo fala desse daqui, eu vou usar. Não limpou da mesma forma. E eu não estou falando que só o meu mousse de limpeza é bom. Existem outros produtos, outros mousses que também são bons. Só que você tem que estudar qual que é o pH para realmente fazer, além da higienização dos cílios, demaquilar a maquiagem. Antes de eu lançar o mousse, o do pH mais alto, que é o 7,3, profissional. Que é o profissional, eu tinha só o preto. Aí que eu comecei a estudar, falei, gente, pode ser melhor. Pode existir um para uso profissional, do pH mais elevado, que não pode ser passado diariamente, porque senão você vai acabar ressecando ainda mais a pele da sua cliente. Por isso, ela tem que ter um produto só para uso diário dela. E, além disso, é importante a gente pesquisar produtos que são feitos para cílios e para pele, que tenha reconhecimento da Anvisa, porque foi estudado para isso. Por isso que eu pensei o preto. Eu podia simplesmente falar assim, vou tirar o preto de linha, eu lido com lashes e vou vender só o branco. Mas o preto é o produto para você aumentar o seu ticket. Por exemplo, ao invés de vender uma sobrancelha, você pega no atacado, junta, quantas pessoas deve ter aqui agora? Umas 200? Junta 10 ali, compra no atacado e oferece, faz essa experiência. Quem é que vende aqui no atacado mousse preto? Não sai super durante o estúdio? Então, uma possibilidade que eu pensei para vocês evoluírem também na parte financeira. Então, vou fracionar shampoozinho Johnson ou vou fazer alguma misturinha. Não pode, gente, não pode manipular nenhum tipo de produto dentro do nosso estúdio. Tem que ser tudo com a embalagem correta. Então, eu acho que serve para a gente abrir a nossa mente e pensar como que eu consigo ter uma durabilidade maior a partir do cuidado até da minha cliente. 50% nosso e 50% dela. Sim? Empolguei. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem meu Instagram ali, pode me mandar, pode me perguntar, estou disponível para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. E eu coloquei uma frase, que em toda dificuldade existe oportunidade. Eu fiz da minha dificuldade a minha oportunidade. Façam a de vocês também. Oi, amor. Disponibilizo, gente, ela está pedindo um slide. Quem quiser, me manda no direct, que eu chamo vocês e mando para todo mundo. Soro não é indicado. Soro não é indicado, ele fecha a cutícula, ele é ácido. Então, se vocês tiverem que lavar, que seja com água filtrada. Tá? Ou destilada. Mas se for água destilada, que ela seja fracionada, ela não pode ser inteira. Sabe aquele litro grandão? Porque senão ela perde, tem que ser fracionada como se fosse soro. Eu acho que eu não estava vendendo nenhum grandão mais. Eu tentei comprar, não achei não. Amanda, obrigada. Gente, muito obrigada. Tenham uma boa tarde. Obrigada pela oportunidade. Que vocês tenham aprendido, tá? Tô aí, mando pra vocês sim. E, gente, obrigada. E eu acho que sua frase combina até com o tema da sua palestra e até com o nosso mascote que está brincando com a gente aí hoje o dia todo. Em toda dificuldade existe uma oportunidade. Eu vi uma dificuldade no produto meu que já fazia sucesso, mas eu acho que a gente sempre pode melhorar e veio um ainda melhor para melhorar. Então, eu desejo que você leve esse conhecimento, como eu falei com todas, para suas alunas, que você brilhe cada vez mais. E pode perguntar mais sobre os tensoativos, sobre o nananã. Eu falei, mulher, para poder ir passando cada vez mais esse conhecimento, tá? Obrigada. Gente, uma salva de palmas para Amanda. Obrigada.
perto, mas eu não tô obrigando ninguém a nada, não. Já vai ligando a luzinha do celular. Eu quero sentar... A gente, vocês estão ganhando curso, filho. Não é pra correr pegar, não. Liga a luzinha do celular, desce. Daí eu fico, nossa. Aí eu volto assim, só nossa. Vai, gente, não é pra pegar. Desce. Vem, Natália. Acorda, mulher. Já vai arrumando a cadeira, gente. Não quero ninguém voltando lá pro final, não. É pra sentar na cadeira. Não, pra sentar na cadeira. Pra descer, sentar mais perto. Aumenta o som, DJ.